Olá, bom dia, feliz sábado. Feliz sábado aí, a Damiana já está online. Primeiramente, as pessoas que estão entrando, que está começando agora ao vivo. Se tá tudo ok aí com a imagem, está travando ou não. Se o áudio tá bom, tá dando para ouvir, tá muito alto, tá muito baixo. Nós vamos falar sobre um tema importante para esse tempo que nós estamos vivendo aí. As pessoas estão começando a entrar e quem for entrando aí já pode ir cumprimentando os demais. E se tiver com algum problema aí com a transmissão, se tiver com áudio ruim, ou estiver com a imagem travando, você me fala aí para eu ver o que eu posso fazer aqui. Já temos algumas pessoas já online. Eu vou colocar aqui o link dessa live aqui no chat. Você copia o link e coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Chamar mais pessoas para cá para a gente estudar esse tema importante nessa manhã de sábado aqui. Até onde irão as restrições contra os cidadãos, contra o povo de Deus. Nós tivemos mais um lockdown aqui na nossa cidade, aqui no interior da Paraíba, e as igrejas estão fechadas novamente aqui, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, você desde já coloca a sua opinião. Aqui já tem algumas pessoas aqui comentando aqui. Tem o irmão Fábio, que é da igreja de Ibiporã, no Paraná. Ele está falando aqui que o áudio e o vídeo está tudo ok, graças a Deus, né? Tem a irmã Benivalda, que é da igreja Nova Ibiá, na Bahia. Tem aqui... Tem a irmã Tânia, que é da igreja de Capinzal, em Santa Catarina. Então, são pessoas de todo o Brasil acompanhando a nossa live aqui, acompanhando o nosso canal Pregação Adventista. Meus irmãos, eu vou colocar o link aí no chat para você compartilhar. Esse é o link da nossa live. Você copia esse link aí, clica com o botão direito, segura o dedo em cima dele aí, clica em copiar o endereço do link e você coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, no seu Facebook, para convidar as pessoas para essa apresentação, para essa live que queremos falar aqui, queremos apresentar, queremos fazer a partir de agora. Quero dar um feliz sábado a todos os irmãos adventistas. Aqui tem uma irmã Maria Zélia Pereira, que é aqui da nossa igreja. Seja bem-vinda, Zélia. A irmã Damiana. Aqui o irmão Aquiles está falando da Angola. E aqui a irmã Gica Garcia, da igreja de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu vou aguardar mais algumas pessoas entrar para a gente começar a nossa reflexão bíblica. Eu vou pegar aqui a Bíblia, aqui na minha biblioteca. Nós vamos começar com um texto bíblico, a palavra de Deus. A irmã Rose Pereira está dizendo aqui: bom dia, ainda não sou adventista, mas acompanho alguns dos vídeos do pastor Samuel e da irmã Maísa Ribeiro. Seja bem-vinda, irmã Rose. Seja bem-vindos a todos aí que estão online conosco. Eu estou fazendo essa live aqui direto da minha casa. Vocês vão escutar alguns barulhos aí, porque as crianças estão aqui brincando. As crianças estão aqui brincando na sala. Mas é assim mesmo, né? O importante é que a gente tire um bom aproveitamento de tudo que Deus tem para nos revelar nessa manhã. Eu vou deixar também essa live gravada no YouTube para você compartilhar com outras pessoas. Você vai ouvir coisas aqui, você vai saber de coisas aqui que você nem imagina, né? Que você não escuta falar facilmente, né? A gente observa que a grande maioria das pessoas está com aquela mentalidade de que, se Deus quiser, tudo vai passar. Se Deus quiser, essa doença vai embora. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal.
Só que não é isso que você vai ouvir aqui. Você vai ouvir exatamente uma opinião diferente, um pensamento diferente, um pensamento bíblico. Em nenhum momento você encontra passagens bíblicas dizendo que as coisas vão melhorar, dizendo que as coisas vão ficar bem. Você só encontra passagens bíblicas, mensagens bíblicas dizendo que o mundo irá de mal a pior. Que as pessoas que dão ouvidos à mentira, elas irão de mal a pior, elas serão enganadas e elas vão enganar outros. Que o fim está chegando, que o fim se aproxima e nós precisamos nos preparar agora. É importante que você abra bem os seus olhos, abra bem os seus ouvidos, para que você entenda a realidade do tempo que estamos vivendo. E é exatamente esse o ponto. Nós devemos ter uma atitude correta diante de todos os desafios que estamos passando. Nós percebemos que as pessoas entram em pânico facilmente, as pessoas ficam com medo facilmente. E ouvindo eu falar isso, ouvindo falar que as coisas tendem a piorar mais ainda, é que as pessoas se desesperam. Só que é exatamente o contrário. A hora é uma frase conhecida da gente, né, que é adventista. A hora em que o sol está para nascer, a hora que o sol está, é exatamente a hora mais escura da noite, é exatamente a hora que antecede o momento em que o sol irá nascer. Então, o momento em que a gente enfrenta mais angústia, o momento em que a gente enfrenta mais crise, é exatamente esse o momento que antecede a vitória, que antecede a glória, que antecede a redenção dos filhos de Deus. Então, não é motivo para a gente se desesperar, chorar, como muitos irmãos estão desesperados, angustiados. As igrejas, às vezes, em alguns lugares abrem, mas os irmãos ficam com tanto medo que nem para a igreja querem ir, porque tem medo. Ou seja, é um pensamento contrário do que a palavra de Deus diz, porque lá está escrito que quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantem a cabeça, ergam vossos olhos para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que nós vamos estar falando com vocês nessa manhã aqui. Quero dar um bom dia aqui, mais pessoas que chegaram aqui. Aqui a irmã está falando assim, estou muito preocupada com essa vacina. Aqui na minha casa, só eu que sou cristã, a minha filha tem 14 anos e depende da insulina desde os 3 anos. Não sei o que fazer. Outro irmão aqui está dizendo um bom dia. E é exatamente essa situação, irmãos. O povo de Deus se encontra numa situação sem saber o que fazer, né? Muitas pessoas se veem realmente diante desse impasse, se veem diante da restrição, né? Diante da crise, diante da escassez, e fica realmente é exatamente a estratégia do inimigo, entendeu? É criar o caos, criar o pânico, criar o medo, deixar as pessoas aflitas, deixar as pessoas preocupadas, deixar as pessoas amedrontadas, deixar as pessoas aterrorizadas, porque quando as pessoas se sentem assim, então automaticamente elas se tornam vítimas muito mais fáceis para os seus ataques, para as suas doenças, para as suas pestes, né? Se você está bem, se você está apegado a Deus, se você tem fé em Deus, se você está com a palavra de Deus todos os dias, se você ora, se você busca a Deus, isso reveste o seu corpo da armadura de Deus para você resistir a tudo. Deixa a criança aqui diminuir um pouquinho o barulho aqui fora, eu já volto. Para com esse barulho aqui, ó, eu estou gravando um vídeo. Ó, brinca ali fora para não ficar aqui, fica atrapalhando. Brincando aqui fora, a igreja está fechada e elas estão fazendo uma baderna aqui grande. Mas com a graça de Deus tudo vai dar certo, né? Irmãos, Jesus Cristo está voltando, quando o irmão Adriano está falando aqui. Prepare-se. Ainda não li esse livro aqui que o irmão Maico está falando. Se o senhor puder mandar o PDF para mim, para dar uma lida, eu gosto muito de ler. Eu posso ler esse livro aí, irmão Maico. Mas como a gente estava falando aqui, as pessoas ficam com medo e é exatamente essa a estratégia do inimigo. O ano passado, quando começou... Pode levar esses brinquedos, Luiz. O ano passado, quando essa questão
das restrições, do lockdown começaram aqui no Brasil, né? Acho que foi no final de fevereiro, começo de março. E me deu um medo, me deu um pânico, me deu um terror na mente, assim, que eu fiquei paralisado. Fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, meu Deus? E eu me voltei para a oração, me voltei para a Bíblia. Em pouco tempo, Deus me mostrou o que estava acontecendo. Deus me mostrou como eu deveria encarar essa realidade. É exatamente o que eu e você devemos fazer. É exatamente o que você deve fazer. Buscar a Deus, se apegar a Deus e pedir que Deus lhe mostre. Esse é o tempo do povo de Deus se levantar. É o tempo do povo de Deus se preparar. Então, naquele momento eu percebi que eu precisava compreender bem o que estava acontecendo. E eu percebi que tudo isso era uma grande fraude, uma grande manifestação da astúcia do inimigo, que nós estamos vendo se desenrolar mês a mês, ano a ano na Terra. 99% das pessoas, eu não sei bem a proporção, mas grande parte das pessoas, da população, é completamente ignorante sobre as coisas que o inimigo faz, sobre as coisas que acontecem no mundo. As pessoas vivem na alienação. E é exatamente como a Bíblia descreve, né? O versículo lá de Mateus, que eu me lembrei agora, ele fala assim que haverá tanto engano no tempo do fim, tanta fraude, tanta mentira, que enganaria, se possível, os próprios eleitos. As próprias pessoas que estão ali apegadas com Deus, elas muitas vezes se veem iludidas, enganadas com as fraudes. E a maior fraude dos últimos tempos foi esse vírus que apareceu aí. Em que sentido que isso é uma fraude? Eu vou estar falando para vocês aqui no vírus. Vou falando para vocês no vídeo, não, no vídeo. E é o tempo, irmãos, de a gente fazer isso aí que o irmão Michael está falando, de estudar a Bíblia, ler os livros do Espírito de Profecia. Eu vou começar a falar para vocês, vamos começar lendo a Bíblia, exatamente numa passagem que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que fala sobre a guerra. Apocalipse, capítulo 12. Não tem como pedir para as crianças brincar lá na calçada, lá fora, não. Eu estou brincando na calçada. O barulho ainda está vindo para cá, está atrapalhando. Apocalipse, capítulo 12, e o verso... Verso 12. Apocalipse 12, verso 12. Porque diz assim, que o inimigo foi expulso do céu, o grande dragão, a antiga serpente. No verso 12 do Apocalipse fala assim: festejai os céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que nós temos visto no mundo, meus irmãos, meus amigos que me acompanham aqui nessa transmissão, é exatamente o cumprimento desse versículo. O inimigo está sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus se aproxima. A sua volta está próxima. Não sabemos quanto tempo, mas está muito próximo. O inimigo sabe disso também. E ele sabe que o seu tempo está nos últimos segundos. Está nos últimos momentos. E ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que o seu fim se aproxima. Que o inimigo derrotado, ele se torna extremamente perigoso, extremamente desesperado, para matar o máximo de pessoas, para levar o máximo de pessoas com ele. E é exatamente o que nós estamos vendo acontecer no mundo. Ele está usando toda a sua astúcia, toda a sua estratégia para envolver o mundo com esse problema. As pessoas estão desesperadas com medo da doença e ele criou um sistema, uma estratégia que é extremamente bem intrincada para envolver o mundo nas suas malhas. E essa estratégia funciona basicamente assim, eu vou revelar para vocês. A doença nada mais é do que o álibi. A doença do vírus e os próximos vírus que virão, porque esse não é o único, foi apenas o primeiro dos que virão, vão vir vírus cada vez piores e cada vez mais contagiosos e cada vez mais mortais. E o problema em si não é o vírus. O problema em si não é a doença. A doença em si é um problema que mata as pessoas, sim, com certeza mata. E ele está fazendo isso porque exatamente chegou a hora dele, chegou o tempo de ele terminar o conflito, entendeu? De Deus encerrar o conflito e ele não tem mais tempo e Jesus está voltando e chegou a hora exatamente de acontecer essas coisas.
e o tempo dele está se encerrando, então ele criou a doença, ele dissemina essa doença para que mate pessoas, para que cause o caos no mundo, né? E o problema em si não é a doença, o problema é o que a doença, para que a doença é usada, ou seja, sob a desculpa da doença, sob o argumento da doença, sob o argumento da doença. Então, resolvendo aqui, viu? Deixa eu ver se as crianças aqui se comportam. Desculpa aí, viu? As pessoas, até na igreja, né, que não estão falando aqui, né, a irmã Ana Cláudia, elas acham assim, não, tem as pregações na igreja, irmãos, vamos ficar em casa, vamos seguir as recomendações, vamos seguir as recomendações como se o governo, como se o sistema estivesse preocupado com a gente, pensando no bem-estar da gente. Eles estão simplesmente privando nossa liberdade, tirando o nosso direito, começando a tirar agora, né? E mais vão tirar isso, né? Onde vão parar essas restrições? É exatamente o tema dessa live. Como eu estava falando para vocês aqui, o problema não é a doença, o problema é o motivo que eles estão usando a doença para causar toda essa confusão no mundo, entendeu? Para causar todas essas restrições, para anular todas as leis que nos protegem. Porque se você parar para refletir, se você for estudar e pesquisar, você vai perceber que todas as leis que foram criadas, as constituições das nações e diversas leis que existem, cada país tem as suas leis, né? O Código Penal, a questão do direito processual, todas as leis que as nações possuem, elas foram elaboradas, as constituições das nações, elas foram elaboradas depois de anos e anos, depois de tempos e tempos, após sucessivas revoltas que houveram. Então as pessoas conquistaram aqueles direitos e elaboraram essas leis que elas servem exatamente para proteger as pessoas, para resguardar o direito das pessoas, para garantir que as pessoas tenham liberdade, garantir que as pessoas possam ter direitos, possam ter vida. A Constituição brasileira tem o artigo 5º, que é lá dos direitos, as garantias individuais, não é isso? E nós estamos vendo que, sob a desculpa de uma doença, um vírus, todas essas leis estão sendo colocadas de lado. Governadores, prefeitos estão decretando decretos de lockdown, né, de mandar fechar a igreja, de mandar fechar estabelecimentos. E, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista processual, do ponto de vista moral, social, isso é uma aberração. É uma aberração, porque as leis não podem ser feitas por governador. O governador, ele trabalha com o prefeito, o poder executivo, ele trabalha com a execução de leis que são criadas pelo legislativo. Ou seja, nós estamos vendo uma aberração, porque o próprio governador, o próprio poder executivo, vai lá e ele próprio cria uma lei, cria um decreto, e ele próprio se cuida de executar esse decreto. Isso é uma coisa completamente sem lógica dentro do entendimento de como funciona a sociedade, de como funcionam os países, a nação. Nós vemos que isso é exatamente, irmãos, astúcia maligna. E isso não poderia ser feito de outra forma, ou seja, não poderia, se alguém, algum governador, inventasse de fazer uma coisa dessa, algum prefeito, em um tempo sem crise como esse, ele jamais seria aceito. Mas veja bem que a doença, o vírus, está sendo usado como álibi, está sendo usado como argumento para que essa agenda, esse sistema seja implantado, para que essas coisas estejam como nós estamos vendo e que estejam cada vez mais crescendo. Está se aumentando os casos da doença, está se criando na população um anseio, um desespero, uma angústia terrível em busca de uma vacina, como se a vacina fosse a salvação, a vacina fosse a cura, a vacina fosse o que fosse salvar todo mundo. E isso é exatamente, irmãos, o que o inimigo quer, exatamente o que o enganador faz com as pessoas. É exatamente isso que eu quero abrir os seus olhos, irmãos. As pessoas estão desesperadas, achando que isso vai ser a cura, a vacina, é exatamente o que ele quer, que você se sinta assim, porque a vacina em si já é outro objetivo dele, fazer com que as pessoas se vacinem, não apenas uma vez, nem duas, mas se vacinem todos os anos, se vacinem quantas vezes for preciso, e com a doença, com a crise, eles vão criando esse desespero nas pessoas, e as pessoas vão
correr desesperada para tomar essa vacina como se ela fosse a cura, a esperança. Não sabem elas que isso faz parte da mesma estratégia que colocou esse vírus aí e que quer fazer com que todas essas restrições venham sobre o povo de Deus. Eles começaram mandando fechar as igrejas, mandando você colocar uma máscara, que uma máscara na sua cara, você vai observar, meus irmãos, que uma máscara, ela é completamente inútil contra um vírus. A única finalidade de uma máscara ela pode ser usada para uma pessoa que entra em contato com muitos vírus, que trabalha no hospital. Uma máscara pode ser uma certa utilidade, mas para a pessoa que caminha na sociedade, que caminha na rua, normalmente a máscara serve apenas para atrapalhar a respiração da pessoa. Atrapalhando a respiração da pessoa, enfraquece o sangue da pessoa. Enfraquecendo o sangue da pessoa, enfraquece a imunidade da pessoa. A melhor defesa que existe para os vírus é o fortalecimento da imunidade e não o uso de máscaras. Você pode pensar assim, puxa vida, esse cara está falando contra tudo o que os órgãos, né, competentes nos recomendam. É exatamente isso que o sistema quer fazer conosco, né? Quer que você se sujeite, se submeta. Mas existem pessoas que têm os olhos abertos, que têm os ouvidos abertos para entender e compreender tudo o que está se passando. Existe duas... É interessante você compreender isso. Existem duas linhas de profissionais de saúde que entendem bem isso. Existe aquela linha, existe aquela vertente, existe aquela ideologia daqueles que lockdown, máscaras, entendeu? Restrição. E existe aquela outra linha que você pesquisar na internet, você vai descobrir de médicos competentes, conceituados, de altos cargos, que eles falam exatamente o contrário. Isso não serve de nada, isso daqui não deve ser dessa forma. Mas o que é que acontece? Essas pessoas dessa segunda linha, elas são simplesmente ignoradas, elas são simplesmente censuradas, elas são simplesmente deixadas de lado. E isso é feito com esse propósito. Recentemente eu estava assistindo um testemunho de um irmão que ele batizou-se na igreja, né, converteu-se, e ele falou que ele tinha uma empresa de café. Ele fornecia café para o Brasil inteiro, né, nessa empresa. E ele tinha que fazer campanhas publicitárias sobre o café na mídia, né, na TV. E ele tinha que fazer essas campanhas. Obrigado aí o pessoal que está dizendo que o áudio está bom. Tem algumas pessoas que estão dizendo que o áudio está cortando. Quem tiver com algum problema pode falar aí, né? Às vezes pode ser problema na conexão também dos irmãos aí, né? E esse irmão, como eu falei para vocês, né? Ele tinha uma empresa de café, ele fornecia café antes dele ser adventista. E então eu vou desligar essa notificação aqui para não ficar atrapalhando. O áudio, né? E ele falou que ele fazia campanhas publicitárias, né? Depois que ele se batizou na igreja, ele teve que encerrar a sua empresa de café, acabou vendendo, o Dr. Luiz de Braga, né? Que ele é até advogado da União, da divisão. Se vocês quiserem depois pesquisa o testemunho dele, eu posso até colocar no canal depois aí. E ele falou que ele fazia campanhas publicitárias de café para promover a venda do café na TV Globo, nos canais de televisão, né? Porque antes da internet era muito usado. Hoje em dia as pessoas estão migrando para a internet, fazendo campanhas publicitárias na internet. Ainda tem algumas campanhas na TV. E o que era que ele fazia nessas campanhas publicitárias do café? Ele mandava fazer pesquisas, né? E nessas campanhas, né, nesses comerciais que ele colocava na TV, ele colocava o resultado dessas pesquisas. Só que as pesquisas sobre o café, as pesquisas vinham com as informações pró e as informações contra o café. Ou seja, elas mostravam os benefícios do café e elas mostravam os malefícios do café. Elas mostravam, por exemplo, o café ajuda você a ficar alerta, é um benefício. O café favorece tal coisa em pessoas que têm determinada necessidade. Aí do outro lado mostrava, o café causa estresse, o café causa gastrite, o café causa ansiedade. O que é que acontecia? A pesquisa que ele mandava fazer para apresentar no comercial trazia as duas informações, trazia as duas linhas. Mas você acha que ele ia mostrar qual linha no comercial para ele vender o café? É exatamente o que ele falou no testemunho. Ele disse, olha, a gente jamais ia colocar os malefícios do café, jamais a gente ia colocar ali os prejuízos que o café traz à saúde das pessoas, a gente vai colocar só os benefícios. Ou seja,
Ele fez a pesquisa, selecionou, fez a triagem, separou aquilo que não servia e apresentou o café como uma mil maravilha para que ele pudesse vender o café. E é exatamente essa mesma estratégia que nós estamos vendo com essa questão do vírus, lockdown, máscaras. Ou seja, existem aqueles profissionais, existem aquelas pessoas que são contra tudo isso, pessoas da saúde, mesmo médicos. E olha, isso aí é uma coisa incompreensível que estão fazendo, obrigando as pessoas a fazer isso, sujeitando as pessoas a isso. Mas essas pessoas, simplesmente, elas são censuradas. São pessoas que não têm vez e não têm voz na mídia. São pessoas assim como eu ou qualquer outra aí que de repente coloca um vídeo ali, de repente esse vídeo viralizar, e se o YouTube perceber que a pessoa está falando contra o sistema, o que é que acontece? O YouTube vai lá e censura. Várias pessoas já foram censuradas aí por causa disso. Porque o que deve prevalecer é exatamente essa mentalidade, de que você tem que se sujeitar, você tem que seguir o sistema, você tem que usar o que eles querem que você use, você tem que tomar vacina, você tem que fazer isso, você tem que fechar o que você mandar fechar, você não pode ir para aqui, você não pode ir para ali. E a grande maioria das pessoas simplesmente vai aceitando essa mentalidade, essa ideologia, e vai acreditando e vai concordando com isso, e não percebe que isso é só o começo. Onde vão parar essas restrições? Onde é que vai parar isso? Veja bem, é só o começo, meus irmãos. Olha, hoje estão mandando fechar as igrejas, estão mandando parar os cultos, né? Eles querem que você fique em casa, só assistindo pela internet. Por que que eles querem isso? Por que que não querem que você se reúna na igreja com os irmãos? Por quê? Porque não tem como eles controlar o que você está falando, não tem como controlar o que você está dizendo, o que você está conversando, o que é que você está combinando. Porque os filhos de Deus, quando eles se reúnem, o Espírito de Deus está entre eles, entendeu? Aí, de repente, eles separam os filhos de Deus, se espalha, cada um fica numa casa, cada um com o celular na mão, cada um com o computador. E o que é que acontece? Tudo que você fala, tudo que você combina, tudo que você ora, eles sabem, eles controlam, eles restringem. Na hora que eles quiserem censurar, eles censuram. Na hora que eles quiserem bloquear, eles bloqueiam, entendeu? E é exatamente o item que faz parte dessa agenda que nós estamos vendo começando a acontecer em nosso mundo. Logo, logo, todo mundo, todo o planeta Terra vai estar enredado com as malhas do 5G, né? Que é exatamente a tecnologia que vem para controlar tudo, ou seja, para ter controle sobre tudo. Não sei se na sua igreja, quando você estava na igreja aí, se levaram algum termo para você assinar lá, um termo que fala assim sobre consentimento de uso de dados. Consentimento de uso de dados. Aqui na igreja apareceu um envelope, né, com esse papel para mandar para os irmãos assinar, e agora já estão mandando os termos para online, né, para você responder online e dizer lá que concorda, que aceita, que permite, que autoriza. E, assim, eles mandam aquele termo para você assinar, mas, assim, nem os irmãos da igreja sabem o que é aquilo, muitas vezes nem o pastor sabe o que é aquilo, e os irmãos ficam sem saber, mas isso aqui é o quê? Não, é só para você dizer sim. Aí você diz, só para dizer sim, e não sabe o que significa isso. Ou seja, você precisa pesquisar por você, para você compreender o que significa essas coisas. O que é esses termos? Eu vou exatamente falar para vocês aqui agora o que significa esses termos. Hoje em dia, na internet, hoje em dia, no mundo digital que nós estamos vivendo, o dinheiro que circula na internet são os dados, chama-se os dados. Que dados? Todos os dados, todas as informações que você tem sobre você. Aqui, essa imagem minha que está aparecendo aqui, os meus livros que estão aqui atrás, o computador, o Google, né, a internet, eles chamam a Big Data, né? Eles rastreiam e eles capturam tudo que puderem ao seu redor volta. Ou seja, quando você entra num site, você não sabe, mas quando você entra num site, você vai pesquisando na internet, aí você pesquisa uma coisa, você de repente entra num site. Ao você entrar nesse site, automaticamente, os robôs que existem ali, eles usam um sistema da rede, né, que nos sites, nos navegadores do site, no Google Chrome, nos outros navegadores, chama-se cookies. Eu vou colocar aqui o nome no chat para você saber o nome direito, né, que é difícil até de pronunciar esses nomes. Os cookies, ou cookies, né, cookies. O que são esses cookies? Eles têm um robô que pode capturar os seus dados. Ou seja, sem você saber que dados ele captura. Tudo que você imaginar sobre você. Então, você tem um celular, você tem um computador, e você está com a sua câmera ligada, e você, mesmo sem você perceber, ele está capturando, entendeu? Muitas vezes a sua imagem, capturando a sua voz.
e capturando o seu histórico, ou seja, todo site que você visita, toda página que você entra, aquilo vai gerando um histórico e aquilo vai sendo salvo, ou seja, aquilo vai sendo armazenado. Para quê? Para quê? Qual é a utilidade disso? Eu falei para vocês que esse é o dinheiro agora que gira na internet, ou seja, é o que existe mais valioso. Antigamente havia a corrida do ouro, aí depois se tornou o petróleo, né, que é um item valioso que enriqueceu as nações. Hoje o que está enriquecendo o mundo, o que está enriquecendo as grandes empresas, corporações como o Google, o Facebook, a Amazon, a Apple, o que está enriquecendo essas empresas são informações, são dados das pessoas, porque através dessas informações que elas têm um controle sobre as pessoas, que elas têm estratégias de marketing para atingir essas pessoas. Aquelas caixinhas de som da Amazon, né? As pessoas ficam conversando com elas e elas dando resposta, e a gente pensa que aquilo é uma mil maravilha, né? Porque ela está trazendo informações assim, ela está fazendo com que sua vida fique mais fácil, acendendo a luz da sua casa, lhe avisando de coisas que você tem que ser lembrado, né? Só que isso daí é a proposta que você não sabe, né? Que você sabe. E a proposta que você não sabe é que aquela caixinha, ela está servindo exatamente para capturar tudo que você diz dentro de casa, tudo que você faz, tudo que você fala, para observar seus movimentos, capturar dados. E esses dados, qual é o objetivo desses dados? As pessoas podem pensar assim, puxa vida, e para que esse povo quer meus dados? Exatamente o que a minha esposa disse aqui. Eu falei para ele, para que eles querem informação? Para que querem saber o que eu estou falando aqui? Porque quanto mais, olha, isso é aquele livro, Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele, se eu conheço, achou aqui a Sun Tzu, ele fala assim, olha, se eu conheço a mim mesmo e não conheço o inimigo, não tem como eu vencer a guerra, entendeu? Se eu conheço a mim mesmo e se eu conheço o inimigo, então, para toda batalha, eu serei vencedor. É exatamente a estratégia do diabo. É capturar o máximo de dados, de informações sobre as pessoas, porque assim ele poderá ter controle, ele poderá ter armas, ele poderá ter formas de atingir, de atacar, de controlar, de impedir as pessoas, de bloquear as pessoas, que é o que nós já estamos vendo hoje, entendeu? Já estamos vendo hoje. E como eu estava falando aqui sobre o site, né, aí tem os cookies. É os cookies, né? As pessoas muitas vezes não sabem o que é isso, né? Mas quando você vai pesquisar uma palavra lá no Google, aí você entra num site, os cookies, o que é que eles fazem? Eles capturam o seu IP, que é o seu endereço. Cada computador, cada pessoa que usa a internet tem um aparelho, seja um computador, seja um smartphone. Ele tem um IP da conexão de rede dele, ou seja, ele automaticamente, naquele momento, ele lhe identifica na rede. Esse aqui é o seu IP. Ele captura a sua localização, o lugar onde você está, as coordenadas exatamente onde você está. Ele sabe onde você está ali. Os cookies capturam isso. Essa é apenas o começo, entendeu? Aí eles começam a capturar mais coisas. E recentemente foram aprovadas leis, né? Aqui no Brasil também, começou na Europa, a questão de uma lei chamada GDP, alguma coisa assim. Que essas leis eram tipo assim, as pessoas não estavam sabendo, ninguém sabe que existe esse robô capturando as informações das pessoas e pegando os dados das pessoas, e as pessoas simplesmente estão acessando, navegando na web e não sabem que isso está acontecendo, né? Aí o que é que acontece? O Congresso lá, começou na Europa e agora já veio para o Brasil, né? Mostrou que o seguinte, que essas informações são capturadas e elas são completamente incontroladas, ou seja, não tem quem impeça. O que essas leis fizeram foi fazer o seguinte, foram informar as pessoas que aquilo está acontecendo, entendeu? Então, quase todo site que você entra agora, na hora que você entra no site, o meu site mesmo, eu tive que colocar isso, aparece uma mensagenzinha lá dizendo assim, olha, esse site tem a política de cookies que captura informações, se você quiser saber mais, clica aqui. Se você concorda com isso, aperta OK. Pronto, aí você muitas vezes vê aquela intromissão, aquela mensagem no meio do texto que você quer ler, né? Aí você não sabe nem o que é aquilo, eu vou apertar OK aqui para eu poder ler o texto, né? Para poder acessar o site que eu estou querendo acessar. Aí você vai lá, clica e OK. Só que ali, de forma imperceptível, você está fazendo o quê? Você está autorizando a internet, autorizando o governo, autorizando essas empresas, essas grandes empresas aí,
a usar os seus dados como eles bem quiserem, com as leis que eles mesmos estabelecem lá, entendeu? Quando você vai instalar um aplicativo no seu celular, eles começam a vir aquelas mensagens, né? Você permite que esse aplicativo acesse a sua câmera, aí você, ok. Aí você permite que esse aplicativo grave áudio, você, ok. Você permite que esse aplicativo acesse as suas mensagens, você, ok. Você está dizendo ok para tudo isso, não porque você esteja concordando com aquilo. Você está dizendo ok para tudo isso porque você simplesmente quer usar o aplicativo. E você acredita que para usar o aplicativo, você precisa simplesmente apertar OK. Só que toda vez que você aperta OK, você está dizendo assim, pode usar meus dados, pode invadir minha privacidade, pode acessar as câmeras do meu celular, pode acessar, gravar os áudios do meu aparelho, pode acessar minhas mensagens, pode saber tudo que eu faço. Ou seja, de uma forma ou de outra, você está concordando com tudo isso. E é exatamente esse é o quê? Aquilo que eu falei para vocês, que veio para a igreja recentemente. O termo de consentimento de uso de dados. Ou seja, aquilo também veio para a igreja. Também veio para a igreja. Assim, 99% das pessoas não se preocupam com isso, porque elas acham que isso não tem importância, né? Os próprios irmãos da igreja, eles não compreendem bem o que é isso. Eles dizem, simplesmente pode apertar OK para dizer sim, bota sim aí. É isso? Mas o que é que você está fazendo quando você diz sim? Você está concordando que as suas informações, que os seus dados, coisas que você nem imagina, estão sendo compartilhadas aí na rede, estão sendo armazenadas por empresas, pelo governo e pelo sistema que quer o quê? Que quer lhe controlar, que quer saber tudo que você faz para que possa se defender contra você, se você for um agente contra ele. Se em algum momento da sua vida o governo perceber que você é um alvo, então, com as informações que ele tem, perceba bem isso, com as informações que ele tem de você, você será um alvo bem mais fácil de ser derrubado, um alvo bem mais fácil de ser impedido de agir. É para isso que serve isso, é para isso que serve essa questão dos dados. Você observa que recentemente, vou já pegar mais algo ali, a gente começa a falar e a garganta começa a secar. Você percebeu que recentemente o Donald Trump, né, que perdeu lá a eleição nos Estados Unidos, que roubaram a eleição dele lá, ele foi simplesmente deletado do Twitter. O cara lá do Twitter, ele estava postando mensagem, de repente o cara do Twitter deletou ele de lá, ou seja, apagou, ele não fala mais nada, ninguém escuta mais nada do que ele diz lá. Ora, se fizeram isso com o cara lá, que era o presidente dos Estados Unidos, imagine comigo e com você. Imagina aí, calcule bem isso daí, né? Se fizeram isso com ele, imagina que eles não podem fazer conosco. Irmãos, nós estamos chegando no tempo do fim, estamos vivendo acontecimentos impressionantes que muitas das pessoas não estão abrindo os olhos para isso, não estão percebendo. Aí o que é que você faz? Você aceita ou não os termos lá? Ora, você já aceitou, entendeu? O simples fato de você estar aqui na internet, você já aceitou. Quando você vai criar uma conta lá no Facebook, quando você vai criar uma conta no Instagram, você coloca um e-mail lá, cria uma senha, aí tem um botãozinho que diz assim, aceitar os termos, né? Aí você tem que marcar aquele botãozinho lá, porque se você não marcar, aceitar os termos lá, você não entra, entendeu? Você não entra, você não tem o direito de ter uma conta lá nas redes sociais, é isso? Só que ali você clica ali em aceitar os termos e clica em entrar, porque tudo que você quer é ter uma conta para você interagir lá nas redes sociais. Mas lá no default, lá nas informações dos termos, está lá exatamente, que ao você clicar em aceitar, você está concordando em fornecer suas informações, seu histórico. E tem tanta coisa lá que se você for parar para pensar, como é que eu posso ter dado direito a essa pessoa para ter tanto direito assim sobre mim? E com a era da internet, as informações são cada vez mais precisas, são cada vez mais abrangentes sobre as pessoas, né? Você pensa que não, seus dados estão lhe tornando uma pessoa que está inserida num sistema que não é controlado por você, controlado por outras pessoas. Tem um livro que fala sobre isso, que eu li esse livro, que fala que tudo isso começou, sabe quando? Tudo isso começou depois do... Esse livro eu não tenho ele, eu só tenho ele no Kindle, né? Eu não tenho ele impresso. Esse livro aqui, ele fala que tudo isso começou... O livro chama-se... Deixa eu colocar aqui a capa para você saber qual é o livro. Olha só, vou colocar aqui para você ver.
Aqui, olha. Acho que dá pra todos ver aí, né? Esse cara aqui, ele foi exilado, né? Eu não sei como não mataram ele, né? Porque ele revelou tudo isso, né? É o Edward Snowden. São poucas, muito poucas as pessoas que estudam sobre isso, que pesquisam sobre isso. A maioria das pessoas que pesquisam essas coisas começa a ser atacada de conspiracionista, né? Começa a dizer que essa pessoa tá louca, que tá... É exatamente o que o inimigo quer que você pense, né? Que quem fala contra o sistema é que é doido, né? Esse cara aí foi o que revelou essa questão dos dados, entendeu? A questão da informação. Ele falou que depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, que foi a queda das Torres Gêmeas lá, o ataque lá, dos aviões lá, depois daquilo ali foi que as pessoas, olha, veja bem que coisa interessante, foi que as pessoas, simplesmente as pessoas ficaram tão amedrontadas, as pessoas ficaram tão desesperadas com aquele terrorismo, né, com aquele, tanta gente que morreu ali, que o povo americano, né, começou por eles, né, disseram assim, não, a gente precisa deixar que o governo faça alguma coisa, deixar que o governo haja, deixar que o governo nos proteja. De que forma que o governo vai lhe proteger? Tendo acesso a tudo que o governo quiser. Ou seja, ali começaram-se a ser votadas, nesse livro fala, começaram-se a ser votadas no Congresso americano, nas mesas legislativas lá, perca do direito da privacidade das pessoas. Toda pessoa na Terra passou a ser suspeita de terrorismo. Qualquer pessoa poderia ser um terrorista. Então, se qualquer pessoa poderia ser um terrorista, então essa pessoa precisava ser o quê? Precisava ser vasculhada, precisava ser investigada, precisava ter a sua privacidade invadida, para que o governo pudesse saber o que é que essa pessoa estava fazendo para proteger as outras, entendeu? Veja bem, que tudo se precisa de um álibi. E o álibi que eles usaram nessa circunstância foi exatamente o terrorismo da queda das Torres Gêmeas. Abra os olhos, meus irmãos, que é exatamente o que nós estamos vendo acontecendo agora. E aqui vem a dicotomia, aqui vem o binômio, né? Eu quero só chamar aqui ele para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, é o Eliabe, é o rapaz que tá fazendo a bagunça aí, né? Que vocês estão vendo aí, ó. É o Eliabe, ele tem um aninho. Quer suco? Que não é suco, não, é água. Tá com sede? Pega a água para ele ali, que eu sede. Esse aqui é o Eliabe, eu trouxe para vocês conhecerem ele aí. É o meu filhinho. E ele tá com sede, eu vou colocar para a mãe dar água para ele. Vai dar água para ele ali. Ah, mas é ela que dá água para você. Pega água para mim, ó. Coloca um pouco d'água aí para mim. Aqui vem a dica que eu estava falando para vocês aqui, né? A gente já está aqui com 40 minutos de live. E daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque a gente vai almoçar. Mas eu vou marcar outra live com esse mesmo tema, com desdobramento desses assuntos. Aqui, vamos daqui. Vamos daqui. Obrigado. Deixa eu ver aqui isso. Porque é muita coisa para falar e espero que vocês, todos que estão aqui online, possam estar prestando atenção nesse detalhe. Eu sei que grande parte das pessoas simplesmente não vai concordar comigo e eu nem espero que todos concordem, né? Porque o meu objetivo não é alcançar a opinião, porque assim, as pessoas gostam de ser politicamente correto, né? De falar de acordo com o que todo mundo fala. Eu não tenho essa preocupação mesmo. Meu objetivo é falar das coisas que Deus me revela, das coisas que Deus me mostra, das coisas que eu aprendo, da maneira como Deus fala comigo. E, veja bem, o que eu estou falando para você da questão da dicotomia. Nós estamos falando do ponto em que o 11 de setembro provocou ali o medo e liberou as pessoas, assim, fez com que as pessoas liberassem a sua privacidade. Desde então, a gente não tem mais privacidade. E a gente que usa a internet, agora, tudo é os dados, eles capturam os dados, as informações das pessoas. Os meus dados, os seus dados e tal. E você não tem nada, não tem o que fazer sobre isso, não tem o que fazer, né? Você, para poder usar qualquer coisa, você precisa concordar e aceitar que eles roubem suas informações, que eles saibam tudo sobre você. Aí aqui vem a dicotomia, a mesma coisa está acontecendo agora com a questão do vírus, né?
Ou seja, eles não vêm assim, chegando para você e perguntando, né, o que é que você quer, né? Se você concorda com isso ou não. Eles simplesmente eles jogam aquela bagagem em cima de você e dizem assim, ó, isso aqui é assim, do jeito que a gente está dizendo. Ou você aceita, entendeu? Aí, e você fica ali, ó, como é que pode? Não, aí você, a igreja você vai ter que fechar. Ou fecha, entendeu? A máscara você vai ter que usar. Ou você coloca, ou coloca. Isso é um sistema diabólico, maligno, você entende por aí, entendeu? Porque você observa o que a palavra de Deus diz lá em Mateus. O que é que Deus faz? Vai ficar no ar, irmã. A irmã Silene Oliveira Fernandes vai ficar no ar. Vou deixar ele no ar. E se o YouTube deixar também, né? Porque geralmente quando a gente fala dessas coisas, geralmente eles derrubam o vídeo. Se você fala dessas coisas, geralmente eles censuram, né? Mas eu entrego a Deus aí, com a graça de Deus. Ele vai deixar, né, para que a gente possa abrir os olhos. Eles colocam aquela censura ali e proíbem você e não deixam opção para você. Lá em Mateus, como eu estava falando aqui, né, Jesus disse assim, como é que Deus age, como é que Deus faz com as pessoas que não gostam dele? O que é que Deus faz com as pessoas que não aceitam ele? Jesus disse assim, olha, Deus ele concede o sol e a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. É assim o vosso Pai Celeste. O sistema do inimigo não é assim. O sistema do inimigo é assim, ou você aceita, ou você aceita. Ou você se submete, ou você se submete. Ou você se sujeita, ou você se sujeita. Entendeu? Ou você se vacina, ou você se vacina. Se em algum momento você disser assim, não, eu não quero me vacinar, eu não quero isso, o que é que ele vai dizer? Você não vai poder fazer compras, você não pode se deslocar de uma cidade para outra, você vai ser multado, você vai ser preso, entendeu? Isso é só o começo. Você observa que isso daí, irmãos, é exatamente as características que Apocalipse fala do além que virá em breve, né? Nós já estamos vendo já o protótipo de todas as coisas que estão para acontecer. Compartilha esse vídeo aí para chamar mais pessoas aqui para a live. Não importa nem tanto a quantidade de pessoas, mas assim que as pessoas sejam advertidas. As pessoas que puderem assistir, elas fiquem alertas, fiquem atentas. Eu vou voltar aqui para o ponto que eu estava falando para vocês da dicotomia. Que dicotomia é essa? Os dois itens. O que é que você mais prefere na sua vida? O que é que você mais preza? O que é que você mais valoriza na sua vida? É a sua liberdade ou é a sua segurança? Porque essas duas coisas, elas estão, tipo assim, ou você escolhe ou uma ou outra, entendeu? No tempo que a gente está vivendo, ou você escolhe ou uma ou outra. A grande maioria das pessoas no mundo, elas preferem segurança. Elas não estão nem aí para a liberdade. Só que quando você vai para a palavra de Deus, você vai perceber que o que Deus mais valoriza é a liberdade. Você começa pelo Gênesis. Quando Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim. Ele disse assim a eles, olha, vocês são livres para vocês escolher. Ali tem uma árvore ali que é proibida, é uma árvore que vai fazer o mal a vocês. Se vocês comerem, vocês morrem, mas vocês são livres. Se quiserem ir lá comer, pode comer. Ou seja, Deus, se ele prezasse pela segurança, ele teria impedido, ele teria proibido, ele teria bloqueado o caminho da árvore proibida, da árvore do caminho do conhecimento do bem e do mal para Adão. Mas é que ele era a favor da liberdade. Observe, o sistema que nós estamos vivendo é liberdade e segurança. E as pessoas, o inimigo, ele quer oferecer segurança às pessoas. Se sujeita a isso daqui, fique aqui comigo. Vacine-se, né? Siga as recomendações. Sigam o distanciamento, entendeu? E assim você vai ter segurança. E daqui para frente, o sistema vai ser feito assim, entendeu? Você se sujeita a ele, você segue as normas, segue as regras, e assim você vai ter segurança, cada vez mais segurança. E mais do outro lado, o que é que você vai perder? O que é que você vai perder? Me diga aí. O que é que você já está perdendo? O que é que você hoje ainda vai perder mais ainda? A liberdade que Deus lhe deu, a liberdade que Deus considera a coisa mais valiosa que existe. Vocês têm uma ideia, meus irmãos, a liberdade é uma coisa tão valiosa, é uma coisa tão preciosa que Deus enviou seu Filho para morrer para que nós tivéssemos o direito à liberdade. Entendeu? Cristo veio morrer exatamente para que aquelas pessoas que quisessem, aceitassem a ele, fossem salvas. E aquelas que não quisessem, que escolhessem o destino que quisessem. Mas ele valorizou tanto a nossa liberdade que ele morreu por ela. Morreu por ela. Se você ver, tem uma passagem lá em Tiago, que Tiago ele diz assim, que a lei de Deus ela é a lei da
A lei da liberdade. Eu acho que eu tenho um sermão sobre isso aqui no canal. Depois eu vou pesquisar e colocar aí nos comentários sobre o valor e a importância da liberdade. E o que é que acontece? As pessoas simplesmente não dão importância à liberdade. Elas acham que a liberdade não tem importância alguma. Elas acham que o que importa é segurança, entendeu? O que importa é segurança. E é uma falsa, é uma enganação, entendeu? Essa questão da segurança. Que não, você vai se vacinar para você ficar seguro. Você vai ficar em casa para você ficar seguro. Você vai colocar uma máscara para você ficar seguro. Só que, na verdade, é uma dicotomia que eu estou falando para vocês. Você está seguro, mas, que nem eles estão dizendo, né? Que você está seguro que não está. Mas, ao mesmo tempo, você está abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão da sua liberdade, abrindo mão da sua vida. Você está se sujeitando à escravidão do sistema. Que ele está lhe fazendo... Observe, você lembra da história do povo judeu lá no Egito, né? Em determinado momento, quando Moisés tirou o povo do Egito, e o povo estava no deserto, de repente faltou água, de repente só tinha um maná, o povo começou a reclamar, o povo começou a se queixar e disse, olha Moisés, lá no Egito, a gente era escravo, mas a gente tinha alho, a gente tinha cebola, a gente tinha carne. Ou seja, as pessoas eram livres, agora estavam libertas da escravidão, mas elas estavam lembrando do quê? Da segurança que elas tinham. Mesmo sendo escravas no Egito, o faraó lá, os egípcios, eles davam favores, né? Davam um alimento ali para eles e eles achavam aquilo as mil maravilhas, né? Ou seja, mas em determinado momento eles perceberam que aquilo era uma enganação, porque eles estavam sendo alimentados, mas eles estavam sujeitos ao jugo da escravidão. E não foi para isso, irmãos, que Deus criou os seus filhos, seu povo, para viver debaixo do jugo da escravidão. Tem um versículo lá em João, capítulo 8, se eu não me engano, é o verso 29 e 30. Ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade verdadeira só Cristo pode oferecer. E é o que eu estou falando para vocês, nós estamos vivendo uma realidade de sujeição, de restrição, onde a liberdade das pessoas está sendo jogada por terra. E as pessoas simplesmente estão aceitando isso, estão se sujeitando a isso, estão concordando com isso. A lei de Deus e as próprias leis dos homens, a Constituição, elas servem exatamente para garantir a liberdade das pessoas. E devido ao medo, devido ao pânico que é provocado pela doença, as pessoas estão abrindo mão dessas leis, desses direitos. Ou seja, o governo chega para você, o governador lá, de uma forma aberrante, baixa um decreto dizendo que é para você não sair de casa, que é para você não sair de um lugar para outro, de uma cidade para outra. Se você for para a Constituição, isso é completamente sem lógica. Como é que alguém pode proibir uma pessoa de ir e vir? Isso é um direito básico. Ou seja, aquela lei que protege a sua liberdade, ela foi jogada por terra exatamente por causa do álibi que eles usaram para a doença. E é exatamente isso que nós vamos ver daqui para frente no mundo. Espero que você esteja atento a isso. Que você preste atenção nisso. Esteja prestando atenção nisso. Deixa eu bater uma câmera aqui. Você não pode abrir mão da sua liberdade. A sua liberdade é preciosa. Você precisa pensar o que é que você deve fazer para escapar dessas coisas. Nos Estados Unidos existe um negócio lá chamado lei marcial. O que é lei marcial? É que em estado de emergência, em estado crítico, em estado de crise, epidemias, né? O que é que acontece? Todas as leis do país são anuladas e entra em vigor a lei marcial. O que é que diz a lei marcial? Diz exatamente isso que nós estamos vendo no mundo. E coisas piores ainda. Ou seja, a lei marcial americana, ela é muito mais pesada do que esses decretos governamentais aqui, né? Elas falam que em determinado momento, se você descumprir uma restrição dessa, se de repente você quiser sair de um lugar para outro, e de repente o bloqueio ali fechou, e você quiser furar o bloqueio para ir para o outro lado, o que é que acontece? Eles têm a liberdade de lhe executar naquele mesmo momento ali. E ficar sem culpa, entendeu? Ou seja, a Constituição lhe permite a liberdade de você ir e vir, mas de repente, por causa de uma crise, por causa de um problema que nós sabemos que é uma fraude provocada pelo inimigo, ou seja, que é uma arma, um instrumento usado por ele exatamente com esse propósito. É um problema real, é um problema que realmente causa mortes, mas que é um álibi, que o problema em si não é ele. O problema é o
que ele está sendo usado para que aquilo seja implantado. E a mesma coisa acontece também nos outros lugares do mundo, entendeu? A gente vai ver isso acontecendo cada vez mais daqui para frente. Cada vez mais daqui para frente, entendeu? Restrições. Onde é que elas vão parar? Elas vão parar nisso. Vão vir restrições dizendo, olha, essas pessoas aqui, ó, que não se sujeitam a isso, que não aceitam isso aqui, as pessoas que não querem seguir isso aqui, então essas pessoas já devem ser abandonadas, essas pessoas devem ser mortas, as pessoas devem ser presas. Ou seja, e a grande maioria das pessoas vão concordar com isso. A astúcia do inimigo é tão grande porque ele causa o mal, ele coloca o mal no mundo, e ele coloca a culpa do mal naquelas pessoas que querem seguir a Deus, que querem obedecer a Deus, entendeu? Eu li um livro interessante sobre isso, que eu acredito que foi um francês, Bastiat, que falou um livro sobre a lei, e eu achei muito interessante o que ele falou nesse livro, que ele falava sobre a mentalidade comunista, né, que eles fazem isso, né, eles criam um sistema diabólico de controle, de opressão sobre as pessoas, e eles usam esse sistema, eles usam os sistemas para ficar dando assistência às pessoas, para ficar dizendo que as pessoas estão seguras, estão protegidas, e aquelas pessoas que se levantam contra aquele sistema, porque não concordam com aquilo, que tira a liberdade deles, eles veem aquelas pessoas como sendo inimigos daqueles que querem escapar. Observe, veja bem, entenda bem o raciocínio. Eles criam um sistema assim para escravizar as pessoas, para fazer com que as pessoas vivam de misérias, que é o sistema do assistencialismo. Tira a liberdade das pessoas, não permite que as pessoas trabalhem, aí dá o assistencialismo naquelas pessoas, para as pessoas não morrerem, né? Aí de repente eu me levanto e digo, olha, eu não concordo com isso, isso aqui é uma coisa que vocês estão fazendo que é uma tirania. Aí de repente diz assim, então você está querendo que todas essas pessoas morram de fome. Esse cara aqui é o demônio, olha só, ele quer que todo mundo morra de fome. Veja bem, eu não quero que todo mundo morra de fome. Foi o que o rapaz falou lá no livro, né? Eu achei muito interessante essa abordagem dele. Eu simplesmente não estou concordando com a maneira como isso aí está sendo feito. Mas aí a astúcia é tão grande do inimigo que ao você não concordar com aquilo, ao você querer preservar a sua liberdade, os seus direitos, ele então agora vai dizer que você é o inimigo do Estado. Você é o inimigo público número 1, né? E com os dados que ele tem seu, então facilmente ele lhe bloqueia, ele censura, ele lhe restringe, ele faz com você o que ele bem imaginar, irmãos, e o que é que a gente pode fazer diante disso? É exatamente o que eu quero falar aqui para vocês agora. A gente falou aqui sobre as restrições, sobre as leis, os decretos, os lockdowns, que todo mundo concorda, e esse negócio de você dizer, não, vamos esperar todo mundo voltar ao normal, vamos todo mundo tomar a vacina e voltar ao normal. Eu quero dizer para vocês que infelizmente não vai ser assim, que nada vai voltar ao normal, que o mundo que você conhecia nunca mais você vai ter ele de volta, que as restrições vão só até que se venha a marca da besta, que as doenças vão só aumentar, as variantes do vírus vão vir cada vez mais piores e mais contagiosas, e cada vez mais pessoas vão morrer, porque quanto mais pessoas morrer, mais pessoas ficam aterrorizadas. Quanto mais as pessoas ficam aterrorizadas, mais eles têm liberdade para implantar o sistema que eles querem implantar, e as pessoas não vão questionar isso. E aqueles que o questionar vão ser tratados, como você está vendo que são tratados aí, que eu já falei aqui, né? E para concluir aqui, porque a gente já está com quase uma hora, o que é que a gente deve fazer diante disso? O que é que eu faço, meu Deus do céu? O que é que eu faço, Jesus? É uma pergunta interessante. O que é que eu faço com isso? Vou colocar o link aqui mais uma vez. O link dessa live, dessa transmissão aqui do YouTube, né? Para você compartilhar aí, para você salvar aí, quando você quiser rever. Muito importante para você abrir os olhos. Concluir agora, eu vou responder essa pergunta, né? O que é que a gente deve fazer? O que é que o povo de Deus faz diante de uma crise? O que é que o povo de Deus faz quando o inimigo cerca de todos os lados? O que é que o povo de Deus faz quando as provas o sobrecarregam, que ele não tem para onde seguir? Observe, eu falei aqui, eu citei a situação do povo no Egito. O que é que o povo de Deus podia fazer ali? Faraó oprimindo, a tirania terrível.
A única coisa que eles podiam fazer era clamar a Deus. E foi o que eles fizeram. Senhor, o Senhor prometeu que enviaria um libertador, nós queremos ver esse libertador, nos libertar dessa escravidão, dessa tirania terrível. A mesma coisa, meus irmãos, estamos vendo acontecer no mundo. As restrições vão aumentar cada vez mais. Os bloqueios, os lockdowns vão aumentar cada vez mais. As penalidades vão ser cada vez maiores para quem lutar contra isso. Até que será dado um decreto, porque esse decreto que vem dos Estados Unidos sobre a lei dominical é um decreto que ele vem de acordo com a questão climática, que vai ser o próximo álibi, né, que eles vão usar. Primeiro usaram o vírus, né, para causar tudo isso, lockdown. Os governadores agindo de forma completamente irresponsável, simplesmente fazendo uso da demagogia, né, porque as pessoas ficam desesperadas, em pânico, e pensando assim, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí o governador vai lá e diz, eu vou salvar todo mundo agora, eu vou mandar fechar tudo. Como se isso resolvesse alguma coisa, né? Só o que ele está fazendo é causar mais caos ainda, mais confusão ainda. De repente ele sai do governo e fica aquela bagunça, aquela crise, a escassez, inflação. Aí ele vai dizer, não, a culpa não foi minha não, a culpa foi da doença. Observe, irmãos, tudo isso é uma estratégia diabólica. E o decreto dominical, como a gente acredita que em breve estará sendo aprovado, ele vem sobre a vertente dessa nova onda que vai vir, não da doença, mas da questão climática. Que é a questão climática, né? As mudanças climáticas, que é uma coisa que eles vão usar também para parar o mundo, entendeu? Quando eles usarem essa questão climática para parar o mundo, então eles vão estabelecer, olha, agora todo mundo está obrigado a descansar um dia por semana, e esse dia será o domingo. Mas veja bem, o que é que a gente deve fazer diante disso? Foi o que Moisés fez. Moisés estava ali no deserto com os rebanhos, né? De repente ele encontrou uma sarça ardendo em chamas, né? E viu que Deus falava com ele no meio daquela sarça. O que era Moisés ali? Moisés ele era um homem preparado, mas ele era um homem completamente destituído de recurso. Recurso algum ele tinha para fazer nada. O que era Moisés? Quando ele estava no Egito, ele era um filho da filha de Faraó, né? A Bíblia diz lá, né? Ele poderia fazer alguma coisa ali, mas agora ele estava ali no deserto. Ele era o quê? Um simples pastor com um cajado na mão, arrebanhando ovelhas. Aí Deus chega para ele e diz, olha, você vai lá tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés diz, como é que eu vou tirar esse povo do Egito? Como é que eu vou me libertar esse povo e libertar a mim nessa privação aqui no deserto, cuidando de ovelhas? Aí Deus falou para ele, eu vou contigo, entendeu? Vai na fé contigo para tirar o povo do Egito. Então, o que a gente deve fazer, meus irmãos? Se você está aí em casa, está assistindo essa live aí, está com medo, pensando o que é que vai fazer, faça a mesma coisa que Moisés fez. Tenha um encontro com Deus. Coloque o joelho no chão, busque a Deus de todo o coração. Tem uma passagem lá em Jeremias, que eu acho que é Jeremias 9, não lembro bem qual é o versículo. Diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A única forma, a única alternativa que a gente vai ter para lutar contra esse sistema que está sendo implantado no mundo é se a gente se apegar a Deus, se a gente estiver ligado a Ele. Ele vem como como é que eu posso dizer assim, como um tanque de guerra sobre você. O que é que você pode fazer contra um tanque de guerra? Você não pode fazer nada, porque você não tem condições. O que é que você pode fazer? Simplesmente clamar a Deus e pedir a Deus que Deus abra os seus olhos, abra a sua mente, abra os seus ouvidos para compreender a verdade. Para que Deus lhe mostre o caminho nesse tempo. Porque quem vai vencer essa guerra é Ele, não sou eu, nem é você. O inimigo, ele procura atacar a mim e a você. E se você não estiver com Deus, ele lhe derruba facilmente. Porque nós não passamos de pó e de barro. Mas se você estiver com Deus, não há nada que ele faça para lhe derrotar. É isso que Deus tem revelado para mim e que eu quero revelar para você agora, nesse momento. Se você está com medo, se você está aterrorizado diante do que você deve fazer, não é uma coisa difícil de fazer, né? Não é uma coisa impossível. Não estou pedindo para você sair da sua casa e ir para outro país ou para... Nós percebemos que existe hoje em dia a necessidade da gente ficar no campo, né, para sair dessas crises aí. Mas se você não tem condição de ir para o campo também, você não deve nem se preocupar. Você deve simplesmente colocar na mão de Deus e pedir a Deus que lhe guie
Queria até contar um testemunho aqui para concluir que o ano passado, por essa época, né, estava vendo esse lockdown aqui também, e eu estava extremamente preocupado com isso. Preocupado, o que é que eu ia fazer, meu Deus, eu preciso ir para o campo, porque nos livros aqui, tem um livro aqui que eu tenho da irmã White, que é o Eventos Finais, eu acho que está ali no outro armário. Tem um capítulo que ela fala só sobre isso, né, sobre vida no campo. Tem uma parte lá que ela diz assim, vai chegar um tempo em que aqueles que quiserem sair da cidade não poderão. Nós estamos vendo exatamente esse tempo sobre nós aí, a pessoa querendo sair de uma cidade para outra e de repente vai dizer, você não pode sair daqui. E eu fiquei extremamente pensando sobre isso e percebendo que Deus estava falando comigo nesse sentido de que se você estiver no campo, você tem mais liberdade, ou seja, na cidade o inimigo ele está oferecendo, por meio do sistema, oferecendo segurança e facilidade às pessoas. Né? No campo você não tem tanta segurança, nem tanta facilidade, mas você tem liberdade, que é exatamente aquela dicotomia que eu falei para vocês aqui na transmissão, aqui, no decorrer do vídeo, não é isso? E o ano passado eu estava pensando, porque eu nem tinha sítio e nem tinha condições de comprar um, né? E eu gravei um vídeo que eu vou até colocar aí o link desse vídeo aí. Foi mais ou menos no mês de março que eu gravei esse vídeo. Eu falei isso, nessas coisas que Deus estava me mostrando. Eu vou até ver se eu acho ela aqui no meu outro canal, que eu tenho outro canal e eu coloco também alguns vídeos. Esse canal aqui é o Pregação Adventista. E no outro canal eu coloco também algumas pregações. Eu vou até colocar o link aqui para vocês verem essa pregação que eu fiz exatamente em um ano atrás. Talvez mais, talvez menos um ano atrás. Pronto, eu coloquei aí, ó. Esse vídeo aí. Vou colocar aqui o título de Contagem Regressiva para a Humanidade. A data desse vídeo aqui, ela é 10 meses atrás. Então, acho que foi lá para o mês de abril, por aí, em que eu gravei esse vídeo falando sobre a importância da gente seguir as ordens de Deus, né? E Deus manda que o seu povo esteja fora das cidades no tempo do fim. E não é simples, não é fácil, né? As pessoas estão até perguntando aqui, como é que eu vou sair da cidade, para onde eu vou? Era esse exatamente o questionamento que eu tinha na minha mente quando eu gravei esse vídeo aí. Quando eu fiz essa transmissão aí, que eu coloquei o link aí para vocês verem. É esse link aqui, ó. Esse daí. Então eu estava pensando nisso na época, né? E eu não tinha condição alguma de ir para a cidade. Aí eu, de repente, eu comecei a orar e buscar a Deus e perguntar a Deus, Senhor, realmente o Senhor quer que eu vá? Realmente é necessário isso? Será que realmente nós estamos chegando no tempo disso? Ou será que isso a gente pode deixar para depois? Se o Senhor realmente acredita, se o Senhor realmente aprova isso que eu estou pensando aqui, se realmente for a tua vontade, que o Senhor abra as portas. Foi o que eu pedi a Deus, né? Que o Senhor abra as portas. E não deu outra, irmãos. Hoje, menos de um ano depois, Deus me abençoou e eu consegui um sítio. O sítio não tinha casa, eu consegui construir uma casa. Consegui fazer a ligação de água e tudo. Graças a Deus já consegui plantar. Esse ano mesmo já deu umas chuvas aqui. E eu estou vendo a mão de Deus agir nesse sentido. Mas o que eu quero falar para você aqui, nessa live, não é isso, né? Não é dizer a você, ó, vai, pega agora as suas coisas e sai correndo pro sítio. Não quero que você faça isso. Nem vá dizer que eu estou mandando você fazer isso, porque eu não estou fazendo. O que eu estou falando para vocês aqui, a primeira coisa que você deve fazer agora, quando você souber dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, e outras coisas que eu vou falar mais depois também. A primeira coisa que você deve fazer é a coisa que Moisés fez, é você ter um encontro com Deus, você buscar Deus, você pedir a direção de Deus, porque Deus, ele tem umas pessoas para o sítio, e Deus tem umas pessoas para a cidade, entendeu? Deus, ele tem os filhos dele em todo lugar, para onde Deus está lhe chamando. Você só vai poder saber quando você perguntar a ele, quando você tiver comunhão e contato com ele, quando você perguntar a ele. Não deixe isso para depois, você precisa buscar a Deus agora. Esse é o momento, tempo, entendeu? Do povo de Deus buscar a ele. No momento em que as trevas envolvem a terra, é que a luz resplandece sobre os filhos de Deus.
Nós precisamos abrir os olhos para isso, precisamos entender isso, que contra nós o inimigo ele tem vantagem, mas contra Deus ele não tem nenhuma. Então, o nosso segredo para lidar com tudo isso, lidar com máscara, lidar com doença, lidar com lockdown, o segredo para tudo isso não é você querer usar as suas armas, não é você querer lutar contra isso, não é querer você protestar, não é isso. É você simplesmente buscar a fonte do poder que não está em você, está em Deus. Deus vai lhe mostrar o que você deve fazer. Tem uma passagem aqui, vou ler ela para concluir. Romanos, é uma passagem que eu gosto muito. Veja bem, irmãos, olha, guarde essa passagem no seu coração, escute ela bem, que é exatamente o que você deve fazer hoje, nesse tempo aqui que nós estamos vivendo. Diz o seguinte: eu digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Isso aqui está em Romanos 13, verso 11. Eu digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Verso 12, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impurezas e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. É dessa maneira, é com esse versículo que eu encerro essa transmissão. Eu vou deixar ela salva aqui no canal, para você ver depois, para você compartilhar com outras pessoas. Essas coisas que eu falei aqui, realmente você não vai escutar ela em muitos outros canais aí, nem mesmo os pastores podem pregar isso, porque eu não sou pastor, né? Algumas pessoas dizem que eu sou pastor aqui, mas eu não sou pastor, porque se eu fosse pastor, fatalmente eu seria desligado do ministério por falar essas coisas aqui. Porque são coisas que vão contra a política, vão contra o sistema, né? Batem de frente com aqueles que querem que você se sujeite. E eu estou dizendo a você que a gente só deve se sujeitar a Deus. A gente tem que buscar em Deus a força, porque Ele é que nos fortalece, Ele é que nos levanta. Se você está caído, se você está desanimado, não pense que é o remédio, não pense que é o governo que vai lhe ajudar. Só Deus pode lhe ajudar. Só Deus pode lhe levantar. Só Deus pode lhe dar coragem. Só Deus pode abrir as portas. E Ele vai fazer isso quando você crer, quando você se apegar a Ele de todo o coração. Esse é o meu apelo no final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui e todos aqueles que irão assistir depois. Aqui tem alguns comentários de alguns irmãos aqui que fizeram algumas perguntas e tudo. Infelizmente não vai dar tempo para eu responder todas, né? Mas eu prometo que assim que possível eu vou estar fazendo uma nova live, porque tem mais informações ainda para compartilhar com vocês sobre isso daí. E eu vou marcar o horário aí direitinho, vou avisar na comunidade aí do YouTube. Eu peço que você se inscreva no canal, né? Que você ative a notificação para receber os vídeos assim que a gente mandar, que a gente entrar ao vivo, você recebe, né? E eu vou colocar aqui também, aqui no chat, vou colocar no comentário abaixo desse vídeo o link, eu vou colocar o link do canal do Telegram, que é um canal que ele não tem essa questão de algoritmo que vai impedir você de ver, porque às vezes você manda um vídeo aqui no YouTube e de repente o YouTube não lhe avisa, né, que você está inscrito e que você recebeu, né? Não, eu tenho aqui no canal que tem mais de 100 mil inscritos, mas de repente o YouTube só avisa a 1000 inscritos, né? E é um robô que ele tem aí que impede das outras pessoas receber os vídeos. Mas aí quando você se inscreve no canal do Telegram, o que acontece? E lá no Telegram, todo mundo que está lá no canal recebe o vídeo, entendeu? Recebe o vídeo na mesma hora que eu posto. Então, isso é uma forma de você se precaver contra esse robô aí do YouTube, né, que pode não lhe avisar. Vou colocar o link aí do Telegram e desde já eu me despeço de todos. Se você não tem Telegram, é só instalar, né? É um aplicativo semelhante ao WhatsApp e conversas, né? E desejo um feliz sábado e uma boa tarde a todos aí. E que Deus abençoe também a todos os outros que estarão assistindo essa live depois, né, da transmissão ao vivo.